Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Taran, a mais brilhante estrela em meu céu. As 4 casas de Midard, como decretado em 33 da Era Vanir pelo Senado Imperial. Na Cidade Eterna. Casa de Terra e Sangue. Metamorfos, humanos, bruxas, animais comuns e muitos outros a quem Tona comanda, assim como alguns escolhidos de Luna. Casa de Céu e Sopro. Malaquim, anjos feéricos elementais, duendes e aqueles abençoados por Solas, assim como alguns favorecidos por Luna. Casa das Muitas Águas. Espíritos fluviais, sereias, bestas aquáticas, ninfas, kelpis, niquem e outros protegidos por Ogenas. Casa de Chama e Sombra. Daimonaki, ceifadores, espectros, vampiros, draki, dragões, necromantes e muitas criaturas perversas e inomináveis que mesmo Urd não pode ver. Nota: Asterisco duendes foram expulsos de sua casa como punição pela participação na queda, e agora são considerados inferiores, embora muitos se recusem a aceitar o fato. Parte I. O vazio. Havia uma loba à porta da galeria. Sinal de que devia ser quinta-feira, sinal de que Bryce devia estar mesmo exausta se estava confiando nas idas e vindas de Danica para determinar que dia era aquele. A pesada porta de metal do antiquário Griffin sacudiu com o impacto da pata da loba, uma pata que Bryce sabia terminar em unhas pintadas de roxo metálico e precisar urgentemente de uma manicure. Abra logo, B, está quente como o inferno aqui fora, rosnou uma voz feminina meio abafada pelo metal, um piscar de olhos depois. Sentada à mesa na modesta sala de exposição da galeria, Bryce sorriu e acessou a imagem da câmera de vídeo da porta da frente. Por que está imunda assim? Parece que andou chafurdando no lixo, perguntou ela pelo interfone, colocando uma mecha do cabelo cor de vinho atrás da orelha pontuda. O que diabo significa chafurdando? Danica alternava o peso do corpo de um pé para o outro, o suor brilhando na testa. Ela enxugou o rosto com a mão suja, espalhando o líquido escuro salpicado ali. Saberia se pegasse em um livro, Danica. Grata pela interrupção no que havia sido uma manhã monótona dedicada à pesquisa, Bryce sorriu ao se levantar da mesa. Na ausência de janelas, o equipamento de vigilância da galeria lhe permitia o único vislumbre de quem a aguardava além das paredes grossas. Mesmo com a aguçada audição semifeérica, ela não conseguia distinguir muita coisa do outro lado da porta de ferro, exceto o ocasional esmurrar de um punho. As paredes sem adornos do prédio de Arenito escondiam tecnologia de ponta e feitiços de primeira, que o mantinham operante e preservavam muitos dos livros em seus arquivos no andar de baixo. Como se a simples lembrança do pavimento sob os saltos altos de Bryce a tivesse invocado, uma voz baixa soou à esquerda, vinda do outro lado da porta de 15 centímetros de espessura que levava aos arquivos. É Danica? Sim, Lerraba. Bryce torceu a maçaneta da porta da frente, os encantamentos zumbindo contra sua palma, deslizando como fumaça sobre a pele reluzente e sardenta. Ela cerrou os dentes e aguentou firme. Ainda não estava acostumada à sensação, mesmo depois de um ano trabalhando na galeria. Gesiba não a quer aqui, avisou Lerraba, do outro lado da ilusoriamente comum porta de metal que levava aos arquivos. Você não a quer aqui, argumentou Bryce, os olhos cor de âmbar se estreitando para a porta dos arquivos e para a pequena duende de fogo que ela sabia, pairava do outro lado, bisbilhotando como sempre fazia quando alguém aguardava lá fora. Volte ao trabalho. Lerraba não retrucou, com certeza flutuando de volta ao andar inferior para vigiar os livros. Revirando os olhos, Bryce abriu a porta da frente e foi saudada por um calor tão intenso que dava a impressão de querer sugar sua alma. E o verão havia apenas começado. Danica não apenas parecia ter chafurdado no lixo. Também cheirava como se o tivesse feito. Mechas do cabelo louro prateado, em geral uma suave cortina de seda, escapavam da longa trança apertada, os fios cor de ametista, cor de safira e cor de rosa salpicados por uma substância oleosa que fedia a metal e amônia. Por que demorou tanto? Gemeu Danica ao desfilar pela galeria, a espada presa às costas balançando a cada passo. A trança havia se emaranhado ao gasto punho de couro, e quando Danica parou na frente da mesa, Bryce tomou a liberdade de soltá-la. Ela mal tinha acabado de desenrolar quando os dedos finos de Danica desafivelaram as correias que prendiam a bainha da espada à surrada jaqueta de couro estilo motoqueiro. Preciso guardar isto aqui por algumas horas, disse a loba, soltando a espada das costas e se dirigindo ao armário escondido atrás de um painel de madeira do outro lado da sala de exposição. Bryce se apoiou na beirada da mesa e cruzou os braços, os dedos roçando no tecido elástico do vestido preto justo. Sua bolsa de ginástica já está empesteando o lugar. Gesiba volta hoje à tarde. Ela vai jogar suas coisas no lixo outra vez, se ainda estiverem aqui. Gesiba roga libertar as hordas de um inferno menor se provocada. Uma feiticeira de 400 anos que nasceu bruxa e desertou, Gesiba se juntar à casa de Chama e Sombra e agora respondia apenas ao sub-rei em pessoa. Chama e Sombra lhe caiu feito uma luva, ela possuía um arsenal de sortilégios digno de qualquer feiticeiro ou necromante da mais sombria das casas. Era famosa por transformar pessoas em animais quando irritada. Bryce jamais se atrevera a perguntar se as pequenas bestas nas dezenas de tanques e terrários sempre tinham sido assim. E tentava não irritá-la.
Não que houvesse opção segura quando o assunto era os Vanir, um grupo que abrangia todo ser em Midgard, com exceção de humanos e animais comuns. Até mesmo o menos poderoso deles podia ser letal. Volto mais tarde, prometeu Danica, apertando o painel escondido para abri-lo. Por 3 vezes Bryce já havia lhe avisado que a despensa da sala de exposição não era seu armário privativo. No entanto, Danica argumentara que a galeria, localizada no coração da praça da cidade velha, era mais perto que o covil dos lobos, em Bosque da Lua. E aquilo encerrará o assunto. A despensa se abriu e Danica balançou uma das mãos na frente do rosto. Minha sacola de ginástica está empesteando o lugar? Com a ponta da bota preta, ela chutou a mochila com o equipamento de dança de Bryce, no momento espremida entre o esfregão e o balde. Quando foi a última vez que lavou essas malditas roupas? Bryce franziu o nariz ao sentir o cheiro de sapatos velhos e roupa suada que emanava dali. Certo, ela se esquecera de levar para casa e lavar o colã e as meias após uma aula no horário do almoço, 2 dias antes. Culpa de Danica, que lhe enviará um vídeo mostrando um punhado de Raíssa alegre sobre o balcão da cozinha, a música estourando nas caixas de som na janela, e a chamara para voltar correndo para casa. Bryce obedecera. As duas tinham fumado tanto que havia uma boa chance de Bryce ainda estar chapada quando se arrastara até o trabalho na manhã seguinte. Não existia, de fato, outra explicação para os 10 minutos que gastara escrevendo um e-mail de 2 frases naquele dia. Letra por letra. Não importa, respondeu Bryce. Preciso ter uma conversa séria com você. Danica rearranjou a bagunça no armário a fim de abrir espaço para as próprias coisas. Já pedi desculpas por comer o resto de seus noodles. Vou comprar mais hoje à noite. Não é isso, sua idiota. Se bem que, de novo, vá se fuder. Era meu almoço de hoje. Danica riu. Essa tatuagem dói pra diabo, reclamou Bryce. Nem consigo encostar na cadeira. O tatuador avisou que ficaria dolorido por alguns dias, cantarolou Danica em resposta. Eu estava tão bêbada que errei ao assinar meu nome no termo de autorização. Obviamente não tinha condições de compreender o significado de dolorido por alguns dias. A tatuagem de Danica, o mesmo texto que agora enfeitava as costas de Bryce, já havia cicatrizado. Um dos benefícios de ser um Vanir puro sangue, tempo de recuperação menor comparado a humanos, ou mestiços como Bryce. Danica jogou a espada na bagunça do armário. Prometo que hoje à noite, ajudo com as compressas para aliviar a dor. Só me deixe tomar uma chuveirada. Saio daqui a 10 minutos. Não era incomum que a amiga aparecesse na galeria, especialmente às quintas-feiras, quando sua ronda da manhã acabava a apenas alguns quarteirões, mas ela jamais usava o banheiro que ficava nos arquivos do andar inferior. Bryce apontou para a sujeira e o óleo na amiga. O que é isso? Danica franziu o senho, enrugando o rosto anguloso. Tive de separar uma briga entre um sátiro e um caçador noturno. Ela exibiu os dentes brancos ao examinar a substância escura que lhe cobria as mãos. Adivinhe qual dos dois derramou suco em mim? Bryce bufou e apontou para a porta dos arquivos. O chuveiro é todo seu. Há algumas roupas limpas na última gaveta da escrivaninha lá de baixo. Os dedos imundos de Danica começaram a girar a maçaneta da porta que levava aos arquivos. Ela cerrou os dentes, a antiga tatuagem em seu pescoço, o lobo com sorriso e chifres que servia como insígnia da matilha dos demônios, ondulou com atenção. Não com esforço, percebeu Bryce enquanto observava as costas retesadas de Danica. Bryce deu uma olhada no armário, que a amiga não se incomodara em fechar. A espada, famosa tanto naquela cidade quanto além, estava apoiada na vassoura e no esfregão, a antiga bainha de couro quase escondida pelo galão de gasolina usado para abastecer o gerador de energia nos fundos. Bryce sempre havia refletido sobre o motivo para Geziba se importar com o gerador ultrapassado, até o primeiro blackout total na semana anterior. A energia caíra e apenas o gerador tinha mantido as trancas no lugar durante os saques que se seguiram, quando patifes deixaram o mercado da carne e começaram a bombardear a porta da frente da galeria com contrafeitiços para romper os encantamentos. Mas Danica deixara a espada no escritório. A necessidade de tomar um banho. As costas tensas. Você tem uma reunião com os mestres da cidade? Perguntou Bryce. Desde que haviam se conhecido, quando ainda eram calouras na Universidade da Cidade da Lua Crescente, 5 anos antes, Bryce podia contar em uma das mãos as vezes em que Danica fora convocada para uma reunião com aquelas 7 pessoas, importantes a ponto de merecerem um banho e uma troca de roupa. Mesmo quando se reportava ao avô, o primo dos lobos valbaranos, e a Sabine, sua mãe, Danica em geral usava jaqueta de couro, jeans e qualquer camiseta de banda vintage que não estivesse suja. Claro, aquilo irritava profundamente Sabine, mas tudo em Danica, e em Bryce, irritava a alfa da matilha da lua ceifadeira, principal unidade metamorfa no Auxilia, as tropas auxiliares da cidade. Pouco importava que Sabine fosse a prima presumível dos lobos valbaranos e a herdeira de seu velho pai havia uma eternidade, ou que Danica fosse a segunda na linha de sucessão. Não quando rumores de que Danica devia ser prima presumível suplantando a mãe, vinham se intensificando ano a ano. Não quando o velho lobo dera à neta a espada, relíquia de família, quando estava prestes a morrer, mesmo depois de prometê-la a Sabine por séculos. A lâmina cântara para Danica em seu aniversário de 18 anos, como um uivo numa noite de luar, havia argumentado o primo para explicar a súbita decisão. Sabine jamais se esquecera de tal humilhação. Sobretudo quando Danica exibia a lâmina praticamente em todo canto, em especial na frente da mãe. Danica hesitou sob a abertura em arco no alto dos degraus cobertos por carpete verde que levavam aos arquivos abaixo da galeria, onde se encontrava o verdadeiro tesouro do lugar, guardado dia e noite por Lerraba.
Era o real motivo pelo qual a loba, que se graduara em História na UCLC, gostava de aparecer com tanta frequência, apenas apreciar a arte milenar e os livros, apesar de Bryce provocá-la em relação a seus hábitos de leitura. Danica se virou, os olhos cor de caramelo fechados. Philip Briggs será solto hoje. O quê? Exclamou Bryce, sobressaltada. Vão libertá-lo por algum maldito detalhe técnico. Alguém fez merda com a papelada. Vamos receber um relatório completo pela manhã. Ela cerrou o maxilar esguio, o brilho de Primalux nas arandelas de vidro ao longo da escadaria refletido no cabelo sujo. É de fuder. Bryce sentiu o estômago embrulhar. A rebelião humana continuava confinada à região norte de Pangera, o vasto território além do mar Aldrin, mas Philip Briggs tinha feito de tudo para levá-la até Valbara. Mas você e a Matilha o detonaram naquele pequeno laboratório rebelde. Danica bateu o pé no carpete verde. Maldita babaquice burocrática. Ele ia explodir uma boate. Você literalmente encontrou os planos de Briggs para destruir o Corvo Branco. O Corvo Branco era uma das mais famosas boates da cidade, a perda de vidas teria sido catastrófica. Os atentados anteriores de Briggs, de menor proporção, mas não menos letais, haviam sido arquitetados para desencadear uma guerra entre humanos e Vanir, na intenção de espelhar a que assolava os climas mais frios de Pangera. Briggs não escondia seu objetivo, um conflito global que custaria a vida de milhões de ambos os lados. Vidas descartáveis, se aquilo significasse a possibilidade de os humanos deporem quem os oprimia, os Vanir, longevos e dotados de magia, e acima destes, os Asteriki, da Cidade Eterna em Pangera governavam o planeta Midard. Mas Danica e a Matilha dos Demônios deram fim à conspiração. A loba havia prendido Briggs e seus principais colaboradores, todos rebeldes da Keres, e poupado inocentes daquela peculiar espécie de fanatismo. A Matilha dos Demônios, uma das unidades metamorfas de elite no auxilia da cidade da Lua Crescente, patrulhava a praça da Cidade Velha, certificando-se de que turistas bêbados e mão boba não se tornassem turistas bêbados e mortos ao se aproximar da pessoa errada. Certificando-se de que bares e cafés e salas de concerto e lojas continuassem a salvo de qualquer escória que houvesse se esgueirado para dentro da cidade naquele dia. E certificando-se de que pessoas como Briggs estivessem na prisão. A 33ª Legião Imperial alegava fazer o mesmo, mas os anjos que integravam as lendárias fileiras do exército pessoal do governador apenas brilhavam e prometiam um inferno se desafiados. Acredite, começou Danica, marchando escada abaixo. Vou deixar perfeitamente claro nessa maldita reunião que a libertação de Briggs é inaceitável. E ela faria isso. Mesmo que precisasse rosnar na cara de Mika Domitus, Danica deixaria clara sua opinião. Não havia muitos que ousassem irritar o arcanjo da cidade da Lua Crescente, mas Danica não hesitaria. E visto que todos os 7 mestres da cidade compareceriam à reunião, a probabilidade de aquilo acontecer era grande. As coisas tendiam a se acirrar com rapidez quando estavam no mesmo cômodo. Não havia demonstrações de afeto entre os 6 mestres inferiores da cidade da Lua Crescente, a metrópole que oficialmente se chamava Lunation. Cada mestre reinava em uma parte específica da cidade, o primo dos lobos, no Bosque da Lua, o feérico rei outonal, em 5 Rosas, o sub-rei, no Quarteirão dos Ossos, a rainha víbora, no Mercado da Carne, o oráculo, na Praça da Velha Cidade, e a rainha do Rio, que muito raramente fazia uma aparição e representava a Casa das Muitas Águas e sua corte azul nas profundezas, sob a superfície turquesa do Istros, que ela pouco se dignava a deixar. Os humanos nos prados de Asphodel não tinham mestre. Nem um assento no conselho. Philip Briggs havia atraído mais do que alguns simpatizantes por conta do fato. Mas Mika, mestre do Distrito Comercial Central, reinava sobre todos. Além de seus títulos, ele era arcanjo de Valbara. Soberano de todo aquele maldito território, respondia apenas aos 6 Asteri, na Cidade Eterna, capital e coração pulsante de Pangera. De todo o planeta Midard. Se alguém podia manter Briggs na cadeia, era ele. Danica chegou ao fim da escada, tão abaixo que saiu de vista por causa da inclinação do teto. Bryce se demorou na passagem, escutando. Oi, Syrinx, cumprimentou Danica. Um pequeno guincho de prazer escapou da quimera de 13 quilos e subiu pela escada. Geziba adquirira a criatura inferior havia 2 meses, para deleite de Bryce. Ele não é um animal de estimação, tinha avisado Geziba. É uma criatura rara e dispendiosa, comprada com o único propósito de ajudar Lerraba a guardar aqueles livros. Não interfira em seus deveres. Até então, Bryce ainda não tinha informado a Geziba que Syrinx estava mais interessado em comer, dormir e conseguir carinhos na barriga do que em monitorar os preciosos livros. Mesmo que sua chefe pudesse constatar aquilo a qualquer momento, caso se desse o trabalho de verificar as imagens das dezenas de câmeras de segurança na biblioteca. O que a deixou puta dentro das calças, Lerraba? Perguntou Danica em tom arrastado, o riso audível na voz. Não uso calças. Ou roupas. Não caem bem quando se é feita de chamas, Danica, resmungou a duende. Danica riu entre dentes. Antes que Bryce decidisse se deveria descer e apitar a partida entre a duende e a loba, o telefone em sua mesa começou a tocar. Tinha um bom palpite de quem seria. Com os saltos afundando no carpete fofo, Bryce atendeu o telefone antes que caísse na caixa postal, poupando a si mesma de um sermão de 5 minutos. Oi, Geziba. Por favor, diga a Danica Fendir que se ela continuar a usar a despensa como armário privativo, vou transformá-la em um lagarto, respondeu uma bela e melódica voz feminina.
Quando Danica ressurgiu no andar da sala de exposição da galeria, Bryce já tinha recebido uma reprimenda levemente ameaçadora de Geziba por causa de sua inépcia, um e-mail de uma compradora irascível, exigindo que ela expedisse a documentação da urna antiga que comprará para se pavonear na festa de sua amiga igualmente irascível, e 2 mensagens de membros da matilha de Danica, perguntando se a Alpha estava prestes a matar alguém por conta da liberação de Briggs. Natalie, terceira em comando de Danica, fora direto ao ponto. Ela já havia perdido a linha com o lance de Briggs? Connor Ostrom, segundo de Danica, tomou um pouco mais de cuidado com o que soltava no éter. Havia sempre a possibilidade do vazamento de informações. Falou com Danica, foi tudo o que perguntara. Bryce estava respondendo a Connor que sim. Cuidei de tudo. Quando uma grande loba cinzenta do tamanho de um cavalo pequeno fechou as portas de ferro dos arquivos com uma das patas, as garras estalando no metal. Odiou tanto assim minhas roupas? Perguntou Bryce, levantando-se da cadeira. Apenas os olhos cor de caramelo de Danica permaneciam os mesmos sob aquela forma, e apenas seus olhos atenuavam a ameaça e a elegância que a loba irradiava ao caminhar em direção à mesa. Estou com elas, não se preocupe. Presas longas e afiadas reluziam a cada palavra. Danica levantou as orelhas peludas, observando o computador que tinha sido desligado, a bolsa que Bryce havia colocado sobre a mesa. Vai sair comigo? Preciso investigar algumas coisas para Geziba. Bryce pegou o chaveiro com que abria as portas dos vários segmentos de sua vida. Ela tem me atormentado para encontrar o chifre de Luna outra vez. Como se eu não tivesse procurado sem descanso na última semana. Danica olhou para uma das câmeras visíveis na sala de exposição, colocada atrás da estátua decapitada de um fauno dançante, datada em mais de 10.000 anos. A cauda peluda balançou uma vez. Por que ela quer o chifre? Bryce deu de ombros. Não tive coragem de perguntar. Danica avançou até a porta da frente, com cuidado para não deixar as garras puxarem sequer um fio do tapete. Duvido que ela o devolva ao templo só por bondade. Tenho a sensação de que Geziba usaria a devolução a seu favor, comentou Bryce. Elas caminharam pela rua calma, a um quarteirão do rio Istros, o sol do meio-dia cozinhando os paralelepípedos, Danica como uma sólida muralha de pelos e músculos entre Bryce e o meio-fio. O roubo do chifre sagrado durante o blackout fora a notícia mais importante do incidente. Saqueadores haviam se aproveitado da escuridão para invadir o templo de Luna e surrupiar a antiga relíquia feérica de seu lugar de direito, o colo da enorme entidade entronizada. O próprio arcanjo Mika oferecerá uma robusta recompensa por qualquer informação sobre seu retorno, e prometera que o bastardo que tinha roubado a relíquia seria apresentado à justiça. Também conhecida como crucificação pública. Bryce sempre fizera questão de não se aproximar da praça do Distrito Comercial Central, onde em geral acontecia a punição. Em certos dias, dependendo do vento e do calor, o cheiro de sangue e carne podre chegava a atravessar quarteirões. Bryce caminhava em sincronia com Danica conforme a enorme loba esquadrinhava a rua, as narinas farejando qualquer ameaça. Como semifeérica, Bryce podia sentir o cheiro de pessoas com mais acuidade que a maioria dos humanos. Quando criança, sempre divertira os pais ao descrever o perfume de todos na pequena cidade montanhosa de Nidaros. Humanos não possuíam tal ferramenta para interpretar o mundo. Mas a habilidade de Bryce não era nada em comparação à da amiga. Enquanto Danica cheirava a rua, sua cauda balançou outra vez, e não de alegria. Relaxe-o, pediu Bryce. Vai apresentar sua argumentação aos mestres, em seguida eles darão a sentença. As orelhas de Danica pareciam coladas à cabeça. É foda, B, tudo isso. Bryce franziu o senho. Quer mesmo me convencer de que algum dos mestres gostaria de um rebelde como Briggs solto? Eles vão encontrar algum detalhe técnico e jogar aquele babaca de volta na cadeia, disse Bryce. E acrescentou, porque Danica ainda não a encarava. É impossível que a 33ª Legião não esteja vigiando cada passo de Briggs. Se ele sair da linha, o governador pode até mandar o Umbra Mortis atrás do sujeito. O assassino particular de Mika, com o raro dom do relâmpago nas veias, podia eliminar quase qualquer ameaça. Danica rosnou, as presas brilhando. Posso lidar com Briggs. Sei que pode. Todo mundo sabe, Danica. Danica verificou a rua adiante, passando os olhos pelo cartaz dos 6 Asterim entronizados, um trono vazio para honrar a irmã caída colado em um muro. Então suspirou. Ela sempre carregou nos ombros fardos e expectativas com os quais Bryce jamais teria de se preocupar, e a semifeérica era grata por tal privilégio. Quando Bryce fodia com tudo, em geral Geziba a desancava por alguns minutos e pronto. Quando Danica cometia um erro, a merda ganhava as manchetes dos noticiários e a Interweb. Sabine se certificava daquilo. Bryce e Sabine haviam se odiado desde o instante que a Alpha esnobara a inapropriada companheira de quarto mestiça da única filha, naquele primeiro dia na UCLC. E Bryce tinha adorado Danica desde o instante que sua companheira de quarto, ainda assim, havia-lhe estendido a mão e em seguida, dissera que Sabine só estava irritada porque tivera a esperança de encontrar um vampiro sarado pelo qual suspirar. Era raro Danica deixar a opinião dos outros, em especial a de Sabine, minar seu orgulho e sua alegria. No entanto, em dias como aquele, Bryce ergueu uma das mãos e acariciou o flanco musculoso da loba, em um gesto amplo, reconfortante. Acha que Briggs vai se vingar de você e da matilha? Perguntou Bryce, sentindo um nó no estômago. A amiga não o pegara sozinha, seria um acerto de contas com todos. Danica franziu o focinho. Não sei. As palavras ecoaram entre as duas. Em um combate corpo a corpo, Briggs nunca derrotaria Danica. Mas uma de suas bombas poderia mudar tudo.
Se Danica tivesse feito a descida para a imortalidade, provavelmente sobreviveria. Mas como não a fizera, como era a única na matilha dos demônios que ainda não mergulhara. A boca de Bryce secou. Tome cuidado, aconselhou Bryce em voz baixa. Vou tomar, garantiu Danica, os olhos calorosos ainda cheios de sombras. Mas então ela balançou a cabeça, como se sacudisse água dos pelos, um movimento puramente canino. Com frequência, Bryce se admirava com aquilo, como Danica conseguia espantar seus medos, ou pelo menos enterrá-los o bastante para seguir em frente. De fato, Danica mudou de assunto. Seu irmão estará na reunião. Meio-irmão. Bryce não se importou em corrigi-la. Meio-irmão e completo idiota feérico. E... Só achei melhor avisar que vou vê-lo. A expressão da loba se suavizou de leve. Ele vai me perguntar sobre você. Diga a Ru que estou ocupada com coisas importantes e que ele pode ir para o inferno. Danica bufou rindo. Onde exatamente você vai conduzir sua investigação sobre o chifre? No templo, respondeu Bryce, com um suspiro. Sinceramente, tenho estudado o assunto há dias e não descobri nada. Nenhum suspeito, nenhum boato sobre a venda da relíquia no mercado da carne, nenhum motivo pelo qual alguém se interessaria por ela. O chifre de Luna é famoso o bastante para que seu ladrão o mantenha bem escondido. Ela franziu o senho para o céu. Quase me pergunto se o blackout está ligado à relíquia, se alguém cortou o fornecimento de energia para roubá-la em meio ao caos. Existem cerca de 20 pessoas na cidade com tamanha habilidade, e metade tem os recursos para conseguir a façanha. A cauda de Danica crispou-se. Se foram capazes de fazer algo assim, sugiro manter distância. Enrole Geziba por um tempo, faça-a acreditar que você está procurando pela relíquia, depois esqueça o assunto. O chifre terá aparecido até lá, ou ela vai pensar em outra missão estúpida. É só que, seria bom encontrar o chifre. Para minha carreira, admitiu Bryce. Independentemente do que diabo aquilo significasse. Um ano de trabalho na galeria não lhe trouxera nada além de indignação pela obscena quantia de dinheiro que os ricos esbanjavam em velharias. Os olhos de Danica brilharam. Sim, eu sei. Bryce deslizou um pequeno pendente dourado, um nó com 3 círculos entrelaçados, pela delicada corrente ao redor do pescoço. Danica saía em patrulha com garras, espada e armas, mas a armadura diária de Bryce consistia apenas de um amuleto arcesiano que ela ganhará de Geziba em seu primeiro dia de trabalho. Um traje de proteção em forma de cordão, Danica havia ficado admirada quando Bryce lhe mostrará a eficácia do amuleto contra a influência de vários objetos mágicos. Os amuletos arcesianos eram raros, mas Bryce não se iludia nem acreditava que o presente fora dado com outro interesse em vista que não o da própria chefe. Seria o pesadelo da seguradora se Bryce não possuísse um. Danica indicou o cordão. Não o tire do pescoço. Ainda mais se estiver se metendo em merdas como o chifre. Muito embora o imenso poder do chifre tivesse se dissipado havia muito, se a relíquia tivesse sido roubada por alguém poderoso, Bryce precisaria de toda a proteção contra os dois. Sim, aqueceu ela. Danica tinha razão. Bryce jamais havia tirado o cordão desde que o ganhará. Se algum dia Geziba a jogasse na sarjeta, sabia que teria de achar um jeito de se certificar que manteria o cordão. Danica dissera o mesmo muitas vezes, incapaz de ignorar o instinto protetor de Alpha. Era parte do que Bryce amava na amiga, e o motivo pelo qual seu peito se contraiu naquele instante, com o mesmo amor e gratidão. O telefone de Bryce vibrou na bolsa e ela o pegou. Danica olhou de esguelha, viu quem era e balançou o rabo, orelhas em pé. Não diga uma palavra sobre Brix, avisou Bryce, atendendo a ligação. Oi, mãe. Oi, docinho. A voz de Ember Kinlan encheu seu ouvido, arrancando um sorriso de Bryce, mesmo com os quase 500 quilômetros que a separavam. Queria confirmar se podemos mesmo visitá-la no próximo fim de semana. Oi, mamãe, latiu Danica na direção do telefone. Ember riu. Danica a chamara de mamãe desde o primeiro encontro. E Ember, que jamais gerara outro bebê além de Bryce, havia ficado mais que satisfeita em acolher uma segunda filha, tão cabeçadura e encrenqueira quanto a primeira. Danica, é você? Bryce revirou os olhos e estendeu o telefone para a amiga. Entre um passo e outro, em meio a um clarão intenso, Danica se transformou. A enorme loba encolheu até se tornar uma esbelta silhueta humana. Arrancando o telefone de Bryce, Danica o prendeu entre o ombro e a orelha conforme ajeitava a blusa de seda branca que Bryce lhe emprestara, enfiando a barra para dentro da calça jeans manchada. Tinha conseguido limpar grande parte da gosma do caçador noturno, tanto da calça quanto da jaqueta de couro, mas a camiseta, aparentemente, havia sido uma causa perdida. Bryce e eu estamos dando uma volta, respondeu Danica. Com as orelhas pontudas, Bryce era capaz de ouvir a mãe com perfeição quando ela perguntou. Onde? Ember Kinlan fazia da superproteção um esporte de competição. A mudança de Bryce para Lunation fora um duelo de vontades. Ember só cedera quando descobriu que Danica seria a colega de quarto da filha no primeiro ano, e então lhe deu um sermão sobre como manter Bryce segura. Por sorte, Randall, o padrasto de Bryce, havia interrompido a mulher depois de 30 minutos. Bryce sabe como se defender, lembrou Randall. Nós nos certificamos disso. E ela vai continuar o treinamento enquanto estiver aqui, não vai? A semifeérica com certeza o fizera. Poucos dias antes, ela havia visitado o campo de tiro, repassando os movimentos que Randall, seu verdadeiro pai, em sua opinião, tinha lhe ensinado desde a infância: montar uma arma, mirar, controlar a respiração. Na maior parte do tempo, ela achava que armas eram máquinas assassinas brutais, e se sentia grata por serem altamente controladas pela República.
Mas como seu arsenal de defesa contava apenas com rapidez e alguns golpes bem ensaiados, havia aprendido que para os humanos, uma arma poderia significar a diferença entre a vida e o massacre. Estávamos indo até uma das barracas da praça da Cidade Velha, atrás de kebab de cordeiro, inventou Danica. E antes que Ember pudesse continuar com o interrogatório, acrescentou. Ah. B deve ter se esquecido de comentar que vamos até Calachos no próximo fim de semana. Ethan tem uma partida de softball, vamos dar uma força a ele. Era uma meia-verdade. O jogo estava previsto, mas elas não haviam combinado uma viagem para ver o irmão mais novo de Connor, estrela do time da faculdade. Naquela tarde, a Matilha dos Demônios planejava, de fato, ir ao estádio da UCLC para torcer por Ethan, mas Bryce e Danica não se dignavam a acompanhar um jogo fora de casa desde o segundo ano, quando Danica tivera um caso com um dos defensores. É uma pena, lamentou Ember. Bryce praticamente podia ver o rosto da mãe se fechando pelo seu tom de voz. Estávamos ansiosos para vê-las. Solas flamejante. Aquela mulher era mestre em chantagem emocional. Bryce se encolheu e pegou o telefone de volta. Nós também, mas vamos remarcar para o mês que vem. Mas ainda demora tanto. Merda, um freguês está descendo a rua, mentiu Bryce. Preciso desligar. Bryce e Adelaide Kinlan. Tchau, mãe. Tchau, mãe, ecoou Danica assim que Bryce desligou. A semifeérica suspirou na direção do céu, ignorando o planar e bater de asas dos anjos, as sombras dançando nas ruas banhadas pelo sol. Mensagem chegando em 3, 2. O telefone vibrou. Se eu não a conhecesse bem, diria que está nos evitando, Bryce. Seu pai vai ficar muito magoado, tinha escrito em Ber. Danica soltou um assovio. Ah, ela é boa. Bryce grunhiu. Não vou deixá-los vir à cidade com Briggs à solta. O sorriso de Danica se apagou. Eu sei. Vamos continuar evitando os dois até que as coisas se resolvam. Graças à tona por Danica, a amiga sempre tinha um plano para tudo. Bryce guardou o telefone na bolsa, sem responder à mensagem da mãe. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando chegaram ao portão no coração da praça da Cidade Velha, seu arco de quartzo tão cristalino quanto um lago congelado, o sol mal batia na trave superior, refletindo e projetando pequenos arco-íris nas paredes de um dos prédios ao redor. No solstício de verão, quando o sol se alinhava perfeitamente ao portão, toda a praça se enchia de arco-íris, tantos que era como se quem passasse por ali caminhasse dentro de um diamante. Turistas perambulavam pelo local, uma fila de visitantes serpenteava pela praça, todos esperando a chance de tirar uma foto ao lado do monumento de 6 metros de altura. O portão da Praça da Cidade Velha, um dos 7 da cidade, com frequência era chamado de Portão do Coração, graças à sua localização no centro de Lunation, equidistante dos outros 6, todos talhados em blocos de quartzo extraídos das montanhas Laconian ao norte, cada qual servindo de passagem para uma das estradas que saía da cidade murada. Deviam fazer uma pista exclusiva para moradores, resmungou Bryce, enquanto as duas desviavam de turistas e vendedores ambulantes. E multar os turistas lerdos, retrucou Danica, mas lançou um sorriso lupino para um jovem casal de humanos boquiabertos, que a reconheceu e começou a tirar fotos. Me pergunto o que eles achariam se soubessem que está besuntada de molho especial de caçador noturno, murmurou Bryce. Danica lhe deu uma cotovelada. Babaca. A loba acenou amigavelmente para os turistas e seguiu o caminho. Do outro lado do portão do coração, em meio a um pequeno exército de barracas de comida e souvenirs, uma segunda fila de pessoas aguardava para tocar o bloco dourado na faceta sul. Bem, vamos precisar passar por eles para atravessar, disse Bryce, franzindo o senho para os turistas ociosos naquele calor de matar. Mas Danica parou de forma abrupta, o rosto anguloso voltado para o portão e a placa. Vamos fazer um desejo. Não vou ficar na fila. Em geral, elas apenas gritavam seus desejos para o éter, tarde da noite, quando cambaleavam bêbadas do Corvo Branco para casa e a praça estava vazia. Bryce verificou a hora em seu telefone. Não precisa ir até o Comitê 1. A fortaleza do governador, com suas 5 torres, ficava a pelo menos 15 minutos de caminhada. Tenho tempo, respondeu Danica, em seguida pegou a mão de Bryce e a puxou pela multidão, na direção da verdadeira atração turística do portão. Em uma saliência a mais ou menos 1,20 metros do chão via-se o dial, um bloco de ouro maciço incrustado com 7 diferentes pedras preciosas, uma para cada quadrante da cidade, a insígnia do distrito correspondente gravada abaixo. Esmeralda e uma rosa, representando as 5 rosas, opala e um par de asas, para o Distrito Comercial Central, rubi e um coração, em homenagem à Praça da Cidade Velha, safira e um carvalho, símbolo do Bosque da Lua, ametista e um punho humano para os prados de asphodel, óleo de tigre e uma serpente brasão do mercado da carne, e ônix, tão preto que sorvia a luz, e uma caveira com 2 ossos cruzados, indicando o quarteirão dos ossos. Embaixo do arco de joias e emblemas, um pequeno disco dourado se erguia de leve, o metal gasto pelas inúmeras mãos e patas e barbatanas e qualquer outra espécie de membro. Uma placa ao lado dizia, toque por sua conta e risco. Não use entre o crepúsculo e a aurora. Violadores serão multados. As pessoas na fila, à espera de chegar ao disco, pareciam não se preocupar com os riscos. Uma dupla risonha de adolescentes metamorfos, algum tipo de felino, pelo cheiro, empurrava, acotovelava e provocava um ao outro, desafiando-se a tocar o disco. Patético, censurou Danica, deixando para trás a fila e as cordas, até alcançar uma entediada guarda da cidade, uma jovem feérica. Ela pegou o distintivo de dentro da jaqueta de couro e o mostrou à sentinela, que ficou tensa ao se dar conta de quem havia furado a fila. A feérica nem mesmo olhou para a insígnia exibindo um arco em meia-lua com uma flecha encaixada antes de recuar.
Assunto oficial do AUS, declarou Danica com uma irritante expressão impassível. Só levará 1 minuto. Bryce prendeu o riso, ciente dos olhares fixos em suas costas. Se não vão tocar, então sumam, rosnou Danica para os adolescentes. Eles se viraram para ela e ficaram brancos como a morte. Danica sorriu, mostrando quase todos os dentes. Não era uma visão agradável. Puta merda, sussurrou um dos adolescentes. Bryce também disfarçou o sorriso. Nunca falhava, a admiração. Principalmente porque sabia que Danica a tinha conquistado. Todo maldito dia, Danica conquistava a admiração espelhada na expressão de estranhos quando percebiam o cabelo sedoso e a tatuagem no pescoço. E o medo que fazia com que a escória da cidade pensasse 2 vezes antes de se meter com ela e a matilha dos demônios. Com exceção de Philip Briggs. Bryce fez uma prece para as profundezas azuis de Ogena, para que a deusa do mar sussurrasse sua sabedoria no ouvido de Briggs e assim ele se mantivesse longe de Danica se fosse, de fato, o libertado. Os garotos se afastaram, e levou apenas alguns milésimos de segundo para que notassem Bryce. A admiração na expressão dele se transformou em flagrante interesse. Bryce bufou. Vão sonhando. Meu professor de história disse que os portões originalmente eram dispositivos de comunicação, gaguejou um deles, desviando a atenção de Bryce para Danica. Aposto que você conquista muitas garotas com esses incríveis factoides, respondeu Danica sem encará-los, indiferente e fria. Recado dado, eles se esgueiraram de volta à fila. Bryce sorriu e se aproximou da amiga, estudando o dial. Mas o adolescente tinha razão. Os 7 portões da cidade, cada um erguido junto a uma das linhas lei que cortavam Lunation, haviam sido concebidos séculos antes, como um modo rápido para os guardas dos distritos conversarem entre si. Quando alguém apertava o disco dourado no centro do dial e falava, as palavras do mensageiro viajavam até os outros portões, e a pedra preciosa correspondente ao setor original da voz se acendia. Claro, aquilo exigia uma certa dose de magia, que era literalmente sugada, como faz um vampiro, das veias da pessoa que tocava o dial, um zap formigante de poder consumido para sempre. Bryce ergueu os olhos para a placa de bronze acima de sua cabeça. Os portões de quarzo eram memoriais, embora ela não soubesse de que guerra ou conflito. Mas cada um exibia o mesmo letreiro: o poder será de quem der a vida pela cidade. Como era uma declaração que poderia ser interpretada como um questionamento à autoridade dos Asteri, Bryce sempre se espantou por permitirem que os portões permanecessem de pé. Mas depois de se tornarem obsoletos com o advento do telefone, os portais haviam ganhado novo fôlego quando crianças e turistas começaram a usá-los, combinando com amigos em outros portões da cidade para sussurrar obscenidades ou se maravilhar com a absoluta novidade de um meio de comunicação tão antiquado. Não era nenhuma surpresa que nos fins de semana babacas bêbados, uma categoria na qual Bryce e Danica se enquadravam fielmente, causassem tantos problemas com sua gritaria através do dispositivo que a cidade instituiu um horário de funcionamento. Então, a tola superstição floresceu, alegando que os portões podiam transformar desejos em realidade e que fornecer uma gota de seu poder era fazer uma oferenda aos 5 deuses. Era idiotice e Bryce sabia, mas se aquilo ajudava Danica a superar o medo da libertação de Briggs, bem, então valia a pena. O que vai pedir? Perguntou Bryce, quando Danica encarou o disco, as pedras escuras acima. A esmeralda de Ciro se acendeu, a voz de uma jovem atravessando para gritar. Peitos. As pessoas em volta gargalharam, o som como água borbulhando sobre pedra, e Bryce riu entre dentes. Mas a expressão no rosto de Danica se tornará solene. Tenho muitos desejos a fazer, respondeu ela. Antes que Bryce pudesse replicar, Danica deu de ombros. Mas acho que vou pedir que Ethan vença a partida de solebol hoje à noite. Com isso, ela pressionou a palma contra o disco. Bryce observou enquanto a amiga estremecia e soltava uma risada abafada dando um passo para trás. Os olhos cor de caramelo brilhavam. Sua vez. Sabe que mal tenho alguma mágica digna de roubo, mas tudo bem, argumentou Bryce, sem querer dar o braço a torcer, nem mesmo para uma loba alfa. Desde o momento em que Bryce entrou no quarto de Danica no dormitório dos calouros, elas faziam tudo juntas. Apenas as duas, como sempre seria. Até planejaram fazer a descida em dupla, congeladas na imortalidade ao mesmo tempo, com os integrantes da matilha dos demônios ancorando as duas. Tecnicamente não era imortalidade, os Vanir envelheciam e morriam, tanto de causas naturais como de outras tantas, mas o envelhecimento era tão retardado depois da descida que, dependendo da espécie, poderia levar séculos para a primeira ruga aparecer. Os feéricos chegavam a 1000 anos, os metamorfos e bruxas a 5 séculos, os anjos ficavam entre os dois. Humanos puros não faziam a descida, já que não possuíam magia. E comparados aos humanos e sua baixa expectativa de vida e lento processo de cura, os Vanir eram, em essência, imortais. Algumas espécies nem mesmo atingiam a maturidade antes dos 80 anos. E a maioria era muito, muito difícil de matar. Raras vezes Bryce havia especulado sobre seu lugar no espectro, se o legado feérico lhe garantiria 100 ou 1000 anos. Não importava desde que Danica estivesse sempre presente. A começar pela descida. Juntas dariam um mergulho mortal para o interior de seu poder amadurecido, encontrariam o que as aguardava no fundo de suas almas, e em seguida, voltariam depressa à vida, antes que a falta de oxigênio lhes causasse morte cerebral. Ou apenas morte. Contudo, enquanto Bryce mal herdaria poder suficiente para fazer alguns truques, Danica reivindicaria um oceano de poder que superaria o de Sabine, e que provavelmente a colocaria no mesmo nível da realeza feérica, talvez até mesmo suplantasse o rei outonal em pessoa.
Era sem precedentes, um metamorfo ter tamanho poder. No entanto, todos os testes padrão na infância haviam confirmado. Uma vez que Danica descesse, ela se tornaria consideravelmente poderosa entre os lobos, algo que não se testemunhava desde os dias antigos, além-mar. Danica não apenas se tornaria prima dos lobos da cidade da lua crescente. Não, ela tinha potencial para se tornar alfa de todos os lobos do maldito planeta. A amiga nunca pareceu dar a mínima para aquilo. Não planejava o futuro baseado no fato. 27 era a idade ideal para a descida. Haviam decidido juntas, depois de anos julgando, sem piedade, vários imortais que contavam a vida em séculos ou milênios. Antes de quaisquer linhas de expressão ou rugas ou cabelos brancos. A quem lhes perguntava, apenas respondiam: qual a vantagem de ser imortais fodonas se o peito está caído? Babacas fúteis, sibilara Fury quando elas haviam explicado a decisão pela primeira vez. Fury, que tinha completado a descida aos 21 anos, não havia escolhido a idade por si mesma. Apenas acontecerá ou a forçaram, não sabiam ao certo. A presença de Fury na UCLC tinha sido somente fachada. Grande parte de seu tempo era passado em Pangera, onde executava tarefas verdadeiramente repugnantes por quantias indecentes de dinheiro. Ela fazia questão de não dar detalhes. Assassina, afirmava Danica. Mesmo Juniper, a doce fauna que ocupava o quarto vértice do quadrado de sua amizade, admitia a probabilidade de Fury ser uma mercenária. Se Fury era ou não ocasionalmente contratada pelos Asteri e seu bichinho de estimação, o Senado Imperial, era uma pauta ainda em discussão. Mas nenhuma delas se importava, não quando Fury sempre as apoiou quando precisaram. E mesmo quando não era o caso. A mão de Bryce pairou sobre o disco dourado. O olhar de Danica parecia um peso frio sobre sua pele. Vamos B, não seja medrosa. Bryce suspirou e colocou a mão no dial. Desejo que Danica consiga uma manicure. Suas unhas estão uma merda. Um relâmpago a percorreu, um leve vácuo ao redor do umbigo, então Danica riu e a empurrou. Sua maldita babaca. Bryce passou um dos braços sobre os ombros de Danica. Você mereceu. Danica agradeceu a prestativa guarda, que parecia radiante com a atenção, e ignorou os turistas, ainda tirando fotos. As duas não conversaram até chegar ao lado norte da praça, de onde Danica se encaminharia na direção dos céus cheios de anjos e torres do DCC, para o amplo complexo do Comitê 1 em seu centro, e Bryce seguiria para o Templo de Luna, a 3 quarteirões dali. Danica indicou as ruas atrás de Bryce com o queixo. Vejo você em casa, certo? Tome cuidado. Bryce suspirou, tentando afastar a inquietação. Sei como me cuidar, B, disse Danica, mas com amor nos olhos, uma gratidão que apertou o peito de Bryce, simplesmente pelo fato de alguém se importar se estava viva ou morta. Sabine era um monte de merda. Nunca havia insinuado ou dado qualquer pista sobre a identidade do pai de Danica, então a amiga tinha crescido sem absolutamente ninguém, a não ser o avô, que era reservado e velho demais para poupar Danica da crueldade da mãe. Bryce inclinou a cabeça na direção do distrito comercial central. Boa sorte. Não emputeça muita gente. Você sabe que o farei, argumentou Danica com um sorriso que não alcançou os olhos. A matilha dos demônios já estava no apartamento quando Bryce chegou do trabalho. Havia sido impossível ignorar a estrondosa gargalhada que a saudara antes mesmo que ela alcançasse o segundo patamar da escada, assim como os animados ganidos caninos. Ambos tinham persistido enquanto ela subia até o último andar do prédio, resmungando sobre seus malfadados planos de uma noite tranquila no sofá. Recitando uma série de xingamentos que deixaria a mãe orgulhosa, Bryce destrancou a porta de ferro pintada de azul do apartamento, preparada para as investidas de autoritarismo, arrogância e intromissão lupina em todos os aspectos de sua vida. E isso apenas da parte de Danica. A matilha de Danica fazia de cada uma daquelas coisas uma forma de arte. Em grande parte porque alegavam que Bryce era parte do bando, mesmo que ela não tivesse o emblema do grupo tatuado na lateral do pescoço. Às vezes ela sentia pena do futuro parceiro de Danica, quem quer que fosse. O pobre sujeito nem saberia o que o aguardava quando se unisse a Danica. A não ser que também fosse algum tipo de lobo, embora Danica tivesse manifestado tanto interesse em dormir com um quanto Bryce. Ou seja, absolutamente zero. Empurrando a porta com o ombro, as laterais empenadas agarravam com frequência, principalmente graças às brincadeiras dos capetinhas que naquele momento estavam jogados nos diversos sofás e poltronas surrados. Bryce suspirou ao encarar 6 pares de olhos. E 6 sorrisos. Como foi o jogo? Perguntou a ninguém em particular, largando as chaves na tosca tigela de cerâmica que Danica havia feito de qualquer maneira durante uma eletiva de artesanato na universidade. Danica não dera notícias referentes à reunião sobre Briggs, só um genérico falo com você em casa. Não podia ter sido tão ruim, já que Danica conseguirá ir à partida de softball. Ela até mesmo lhe enviará uma foto com todo o bando na frente do campo, então uma pequena silhueta de capacete ao fundo. Uma mensagem da estrela do time havia pipocado mais tarde. Da próxima vez, é melhor que esteja com eles, Kinlan. O filhotinho sentiu minha falta, digitara Bryce. Sabe que sim, responderá Ethan. Ganhamos, grunhiu Connor do sofá, relaxado no canto favorito de Bryce, a camiseta cinza do time de softball da UCLC amarfanhada, revelando os músculos definidos e a pele reluzente. Ethan marcou o gol da vitória, disse Bronson, ainda vestindo a camisa azul e prateada do time, o nome Ostrom escrito nas costas. O irmão caçula de Connor, Ethan, era integrante de honra da matilha dos demônios. Por acaso, Ethan também era a pessoa predileta de Bryce, depois de Danica. A troca de mensagens dos dois era uma corrente ininterrupta de sarcasmo e provocações, fotos e lamentos bem-humorados sobre a tirania de Connor.
De novo? Perguntou Bryce, chutando dos pés os sapatos branco-perolados de salto 10. Ethan não pode dividir a glória com os outros rapazes? Normalmente, Ethan estaria sentado ao lado do irmão no sofá, forçando Bryce a se espremer entre eles enquanto assistiam a qualquer programa na TV, mas, nas noites de jogo, em geral preferia comemorar com os companheiros de time. Um meio sorriso curvou o canto da boca de Connor quando Bryce sustentou seu olhar por mais tempo do que as pessoas julgariam prudente. Seus 5 companheiros, 2 ainda na forma de lobo, com as caudas peludas balançando, sabiamente continuaram de boca e focinho fechados. Era de conhecimento geral que Connor teria sido o alfa da matilha dos demônios se não fosse por Danica. Mas Connor não se ressentia do fato. Suas ambições não envolviam a liderança. Ao contrário das de Sabine. Bryce afastou a sacola reserva da aula de dança na prateleira do armário a fim de abrir espaço para sua bolsa. Estão assistindo ao quê? Perguntou ela aos lobos. O que quer que fosse, ela já tinha decidido se aninhar com um livro no quarto. De porta fechada. Natalie, folheando revistas de fofoca no sofá, nem levantou a cabeça ao responder. Uma nova série criminal sobre um bando de leões que derrubou uma corporação feérica do mal. Parece digna de um prêmio, ironizou Bryce. Bronson grunhiu sua desaprovação. Os gostos do enorme macho tendiam mais para filmes de arte e documentários. Não era de admirar que nunca o deixassem escolher o entretenimento na noite do bando. Connor passou um dedo calejado pelo braço arredondado do sofá. Você chegou tarde. Tem um emprego, justificou Bryce. Talvez queira arrumar um e parar de ser uma pulga em meu sofá. Aquilo não era exatamente justo. Como segundo em comando, Connor agia como capanga de Danica. Para manter a cidade segura, ele costumava matar, torturar, aleijar e repetir tudo outra vez antes mesmo de o sol raiar. Ele jamais reclamara. Nenhum deles o fizera. De que serve choramingar? Tinha respondido Danica quando Bryce perguntou como a amiga suportava a brutalidade, se não há escolha exceto se filiar ao Auxilia. Os metamorfos predadores eram destinados a certos bandos aos antes mesmo de nascer. Bryce tentou não encarar o lobo com chifres tatuado na lateral do pescoço de Connor, prova daquela existência fadada ao serviço. De sua eterna lealdade a Danica, a matilha dos demônios e ao Auxilia. Connor apenas estudou Bryce com aquele meio sorriso. O que a fez ranger os dentes. Danica está na cozinha. Comendo metade da pizza antes que possamos dar uma mordida. Não estou. Veio a resposta abafada. O sorriso de Connor se alargou. Bryce perdeu ligeiramente o fôlego com aquele sorriso, o brilho ferino em seus olhos. O restante da matilha permaneceu devidamente focado na televisão, fingindo prestar atenção ao noticiário noturno. Algo que eu deva saber? Perguntou ela, engolindo em seco. Tradução. A reunião sobre Briggs foi um desastre? Connor entendeu o que ela quis dizer. Sempre entendia. Ele acenou com a cabeça na direção da cozinha. Você verá. Tradução. Nada bem. Bryce estremeceu, conseguindo desgrudar os olhos de Connor e caminhar silenciosamente até a cozinha estreita. Sentiu o olhar do lobo sobre ela a cada passo. E talvez tenha requebrado os quadris. Só um pouco. Danica estava mesmo enfiando uma fatia de pizza garganta abaixo, os olhos arregalados em uma súplica para que Bryce ficasse calada. Bryce captou o apelo mudo e apenas assentiu. Uma garrafa de cerveja pela metade transpirava no balcão de plástico branco em que Danica se apoiava. A blusa de seda emprestada de Bryce estava molhada de suor ao redor da gola, a trança jogada sobre o ombro delicado, as mechas coloridas excepcionalmente apagadas. Até mesmo a pele pálida, em geral rosada e saudável, parecia macilenta. Certo, a iluminação tosca da cozinha, 2 minguados orbes embutidos de Primalux, não favorecia ninguém, mas... cerveja. Comida. A matilha mantendo distância. E aquele desânimo vazio nos olhos da amiga. Sim, alguma merda havia acontecido naquela reunião. Bryce abriu a geladeira e pegou uma cerveja. O bando tinha suas preferências individuais e a tendência a aparecer quando sentia vontade, então o refrigerador estava abarrotado de garrafas, latas e o que ela poderia jurar ser uma jarra de hidromel. Coisa de Bronson, provavelmente. Bryce escolheu uma das favoritas de Natalie, uma cerveja leitosa, densa, carregada no lúpulo, e girou a tampa. Briggs? Oficialmente liberado. Mika, o rei outonal e o oráculo destrincharam cada lei e estatuto, e ainda assim, não conseguiram achar uma brecha. Ru até obrigou Declan a tentar uma de suas sofisticadas buscas tecnológicas, mas ele não encontrou nada. Sabine ordenou que a matilha da lua ceifadeira vigiasse Briggs hoje à noite, em companhia de alguns membros da 33ª. As alcateias tinham uma noite de folga compulsória uma vez por semana, e aquela era a vez da matilha dos demônios, sem negociação. De outro modo, Bryce sabia que Danica estaria lá fora, observando cada passo de Briggs. Então estão todos de acordo, argumentou Bryce. Pelo menos algo de bom. Sim, até que Briggs exploda alguma coisa ou alguém. Danica balançou a cabeça, enojada. Maldita babaquice. Bryce estudou a amiga com cautela. Atenção ao redor da boca, o pescoço suado. O que há de errado? Não há nada de errado. As palavras foram ditas rápido demais para soarem verossímeis. Algo a está corroendo. Essa merda com Briggs é séria, mas você sempre dá a volta por cima. Bryce estreitou os olhos. O que não está me contando? Os olhos de Danica brilharam. Nada. A loba tomou um gole da cerveja. Havia somente uma outra resposta.
Então suponho que Sabine estivesse confiante essa tarde. Danica apenas atacou a pizza. Bryce engoliu 2 goles de cerveja, observando Danica estudar impassível os armários azul petróleo sobre o balcão, a tinta descascando nos cantos. A amiga mastigava devagar. Sabine me encurralou depois da reunião. No corredor, do lado de fora do escritório de Mika, confessou ela em meio a uma mordida na massa com queijo. De modo que todos pudessem ouvir quando me disse que 2 mestrandos da UCLC foram mortos nas imediações do Templo de Luna semana passada durante o blackout. Meu turno. Meu setor. Minha culpa. Bryce estremeceu. Levou uma semana para descobrirem? Parece que sim. Quem os matou? Os alunos da Universidade da Cidade da Lua Crescente sempre invadiam a praça da Cidade Velha, sempre causavam problemas. Mesmo quando ainda estavam na graduação, frequentemente Bryce e Danica lamentavam que não houvesse uma cerca elétrica confinando os estudantes da universidade a seu quadrante da cidade. Apenas para impedi-los de vomitar e mijar a praça inteira, de sexta-feira à noite até domingo pela manhã. Danica tomou mais um gole da cerveja. Nenhuma pista do culpado. Com um tremor, seus olhos cor de caramelo escureceram. Mesmo com o cheiro definindo-os como humanos, levou 20 minutos para identificar quem eram. Foram destrinchados e parcialmente comidos. Bryce tentou não visualizar a cena. Por que motivo? Danica engoliu em seco. Nenhuma ideia. Mas Sabine me comunicou em detalhes e na frente de todos, o que pensava sobre a chacina pública ter acontecido durante a minha vigília. O que o primo disse sobre o assunto? Nada, respondeu Danica. O velho caiu no sono durante a reunião e Sabine não se incomodou em acordá-lo antes de me encurralar. Faltava pouco, todos diziam, apenas uma questão de 1 ou 2 anos até que o atual primo dos lobos, com quase 400 anos, embarcasse no veleiro, atravessando Istros até o quarteirão dos ossos para seu descanso final. Não havia como o barco preto tombar durante o rito fúnebre. Era impossível que sua alma fosse considerada indigna e oferecida ao rio. O lobo seria recebido nos domínios do sub-rei, com passagem livre às margens ocultas pela névoa, e então, o reinado de Sabine teria início. Que os deuses tivessem piedade de todos. Não é sua culpa, você sabe, disse Bryce, abrindo a tampa de papelão das 2 embalagens de pizza mais próximas. Uma de calabresa, pepperoni e almôndegas. A outra de carnes defumadas e queijos fedorentos, sem dúvida, escolha de Bronson. Eu sei, resmungou Danica tomando o resto da cerveja, jogando a garrafa na pia e procurando outra no refrigerador. Cada músculo em seu corpo parecia contraído, prestes a reagir. Ela bateu a porta da geladeira e se apoiou ali. Danica não encarou Bryce enquanto sussurrava. Eu estava a 3 quarteirões de distância naquela noite. 3. E não vi nem ouvi nada, nem senti o cheiro dos estudantes sendo esquartejados. Bryce tomou consciência do silêncio no outro cômodo. A audição aguçada tanto na forma humana quanto lupina significava bisbilhotice garantida, infinita. Elas podiam terminar aquela conversa mais tarde. Bryce abriu o restante das embalagens de pizza, estudando a paisagem gastronômica. Não devia mostrar um pouco de compaixão e deixar que a matilha coma uma fatia antes que você acabe com tudo? Tivera o prazer de testemunhar Danica engolir 3 grandes pedaços de uma só vez. Naquele humor, a loba logo quebraria o próprio recorde e chegaria a 4. Por favor, deixe a gente comer, implorou Bronson da sala em um tom de voz ruidoso, grave. Danica tomou um gole da cerveja. Podem vir, seus vira-latas. Os lobos se apressaram. Na confusão, Bryce quase foi esmagada contra a parede dos fundos da cozinha, as costas amassando o calendário pendurado ali. Droga, ela amava aquela folhinha, os solteiros mais cobiçados da Cidade da Lua Crescente, edição vestimenta opcional. Aquele mês exibia o Daimonaki mais gato que ela já vira, a perna sobre um banquinho, único empecilho para uma visão total. Ela alisou as novas rugas nos músculos e pele bronzeada, os chifres sinuosos, então se virou para os lobos com uma carranca. A um passo de Bryce, Danica estava em meio ao bando, como uma pedra no rio. A loba sorriu para a amiga. Alguma novidade na caça ao chifre? Não. Geziba deve estar exultante. Bryce fez uma careta. Felicíssima. Bryce havia visto Geziba talvez por 2 minutos à tarde, antes que a feiticeira ameaçasse transformá-la em um burro e então sumisse em um sedã com chofer, só os deuses sabiam para onde. Talvez tivesse saído em alguma missão para o sub-rei e a casa sombria que ele comandava. Danica sorriu. Você não tem um encontro com. Como é mesmo o nome dele? A pergunta reverberou por Bryce. Merda. Merda. Sim. Ela estremeceu ao olhar para o relógio da cozinha. Em 1 hora. Connor, que pegava uma embalagem inteira de pizza para si, ficou tenso. Ele tinha expressado sua opinião sobre o namorado riquinho de Bryce desde o primeiro encontro dos dois, 2 meses antes. Assim como Bryce deixara bem claro que não dava a mínima para os pitacos de Connor em sua vida amorosa. Bryce examinou as costas musculosas de Connor enquanto ele saía da cozinha, mexendo os ombros largos. Danica franziu o senho. Jamais perdia nada. Preciso me vestir, avisou ela, fazendo uma careta. E o nome dele é Hyde, você sabe. Um sorriso lupino. Hyde é um nome estúpido, opinou Danica. Em primeiro lugar, eu acho que é um nome sexy. E em segundo, Hyde é sexy. Que os deuses ajudassem, Hyde Redner era muitíssimo gostoso. Embora o sexo fosse, ok. Mediano. Ela gozava, mas precisava se esforçar um bocado.
E não do jeito como às vezes curtia se esforçar. Mais numa linha devagar, coloque aqui, podemos mudar de posição? Mas ela havia dormido com ele apenas 2 vezes. E dissera a si mesma que podia levar tempo até encontrar o ritmo certo com um parceiro. Mesmo se... Danica acabou por completar. Se ele pegar novamente o telefone para verificar as mensagens antes mesmo de tirar o pau completamente, por favor, se dê o respeito e o acerte no saco. Depois volte para casa. Porra, Danica, sibilou Bryce. Não pode falar mais alto? Os lobos tinham ficado em silêncio. Até mesmo mastigar havia parado. Em seguida recomeçou, alguns decibéis acima do normal. Pelo menos ele tem um bom emprego, retrucou Bryce para Danica. Danica cruzou os braços esguios, braços que escondiam uma força e uma ferocidade tremendas, e lhe lançou um olhar que dizia, sim, o emprego que o papai de Hyde deu a ele. E pelo menos ele não é um alfa babaca psicótico que vai exigir uma maratona de 3 dias de sexo e depois me chamar de parceira, me prender em sua casa e nunca mais me deixar sair, Bryce completou. Motivo pelo qual Hyde, que era humano e fazia um sexo meia boca, era perfeito. Uma maratona de 3 dias de sexo faria bem a você, brincou Danica. Você é a culpada, sabe disso. Danica acenou com a mão. Sim, sim. Meu primeiro e último erro, juntar vocês dois. Danica conhecia Hyde por causa do trabalho de meio expediente como segurança na empresa do pai do rapaz, um imenso conglomerado de magitecnologia, no Distrito Comercial Central. Danica alegava que o trabalho era chato demais para suscitar uma explicação, mas pagava bem o suficiente para fazê-la aceitar. Mais que isso, aquele era um trabalho que ela escolhera. Não a vida na qual fora jogada. Então, entre as rondas e as obrigações junto ao AUS, a loba podia ser encontrada com frequência no arranha-céu do Distrito Comercial Central, fingindo levar uma vida normal. Não havia precedente de qualquer integrante das tropas auxiliares com um segundo emprego, em especial, um alfa, mas Danica conseguirá aquela façanha. O fato de que atualmente todos queriam um pedaço das indústrias Rediner também ajudava. Até mesmo Mika Domitus investia pesado nos experimentos revolucionários. O que não era nenhuma novidade, já que o governador investia em tudo, de tecnologia a vinhedos e escolas, mas como Mika fazia parte da perpétua lista negra de Sabine, irritar a mãe ao trabalhar para uma empresa humana que ele apoiava era ainda mais gratificante para Danica que a sensação de liberdade e o salário generoso. Em uma tarde, meses antes, Danica e Hyde participaram da mesma apresentação. Na mesma época, Bryce estava solteira e reclamava constantemente a respeito disso. Danica dera a Hyde o telefone da amiga em um heróico e último esforço para preservar a própria sanidade. Bryce alisou o vestido com uma das mãos. Preciso me trocar. Guarde uma fatia para mim. Vocês não vão sair para jantar? Bryce se encolheu. Sim. Em um daqueles lugares frescos, onde dão a você mousse de salmão em um biscoito e chamam isso de refeição. Danica estremeceu. Melhor forrar o estômago antes. Uma fatia, disse Bryce, apontando para Danica. Lembre-se de minha fatia. Ela deu uma olhada no conteúdo da caixa restante e saiu da cozinha. Agora, com exceção de Zelda, todos os membros da matilha dos demônios estavam na forma humana, as embalagens de pizza equilibradas sobre os joelhos ou espalhadas pelo tapete azul poído. Bronson de fato bebia da jarra de hidromel, os olhos castanhos atentos ao noticiário noturno. A notícia da libertação de Briggs, acompanhada de um vídeo granulado de um macho humano em um macacão branco sendo escoltado para fora do complexo penitenciário, começava a surgir. Quem quer que estivesse com o controle remoto mudou rapidamente para outro canal, que exibia um documentário sobre o delta do Rio Negro. Natalie abriu um sorriso largo e estúpido enquanto Bryce se dirigia para o quarto, no canto oposto da sala. Bryce não se livraria tão cedo daquele pequeno detalhe sobre a performance sexual de Hyde. Ainda mais quando Natalie com certeza considerará aquilo reflexo das habilidades de Bryce. Nem vem, avisou Bryce a loba. Natalie pressionou os lábios, como se mal pudesse conter um malicioso uivo de prazer. O cabelo liso e preto parecia tremer com seu esforço para segurar o riso, os olhos cor de ônix quase incandescentes. Bryce ignorou assintosamente Connor enquanto o intenso olhar dourado dele a acompanhava pelo cômodo. Lobos. Malditos lobos enfiando o focinho em seus assuntos. Não havia como confundi-los com humanos, embora suas silhuetas fossem praticamente idênticas. Muito altos, muito musculosos e impassíveis. Até mesmo a maneira como partiam suas pizzas, cada movimento deliberado e gracioso, era um lembrete silencioso do que podiam fazer a qualquer um que cruzasse seu caminho. Bryce pulou as longas pernas esticadas de Zack, evitando pisar na cauda branco-neve de Zelda, deitada no chão ao lado do irmão. Os lobos gêmeos, ambos brancos, esguios e com cabelo preto na forma humana, eram absolutamente aterrorizantes quando se transformavam. Fantasmas. O apelido sussurrado os acompanhava por toda parte. Então sim. Bryce tentou com afinco não pisar na cauda peluda de Zelda. Thorne, pelo menos, abriu um sorriso compreensivo de seu posto na poltrona de couro meio roída que ficava perto da televisão, o boné do time de solebol da UCLC virado para trás. Era a única pessoa no apartamento, além de Bryce, que entendia como o bando podia ser intrometido. E que se importava com os sentimentos de Danica. Com a crueldade de Sabine. Era quase impossível para um ômega como Thorne ser notado por uma alfa como Danica. Não que ele tenha dado sequer uma pista para qualquer um. Mas Bryce conseguia ver a atração gravitacional que parecia unir os dois quando Danica e Thorne estavam na mesma sala, como se fossem duas estrelas orbitando uma a outra.
Graças aos deuses, Bryce chegou ao quarto sem nenhum comentário sobre a destreza sexual de seu pseudo-namorado, e fechou a porta atrás de si com uma força que queria dizer para todos aqueles lobos se foderem. Mal dera 3 passos na direção da cômoda verde empenada quando uma gargalhada latida ecoou pelo apartamento. Foi silenciada logo depois por um rosnado feroz, quase inumano. Grave, ruidoso e absolutamente letal. Não era o rugido de Danica, que parecia morte encarnada, suave, rouco e frio. Aquele era Connor. Cheio de fogo, atitude e sentimento. Bryce lavou o pó e a sujeira que pareciam grudar em sua pele sempre que caminhava os 15 quarteirões entre o estreito prédio de arenito do antiquário Griffin e seu apartamento. Alguns grampos estrategicamente colocados resolveram a falta de definição que, em geral, acometia o cabelo ruivo escuro no fim do dia. Então, apressadamente, aplicou uma nova camada de rímel para reavivar os olhos cor de âmbar. Do chuveiro até calçar os sapatos pretos de salto alto gastou um total de 20 minutos. Prova se deu conta de quão pouco se importava com aquele encontro. Ela gastava uma maldita hora no cabelo e na maquiagem toda manhã. Sem contar o banho de 30 minutos para deixá-la brilhando, depilada e hidratada. Mas 20 minutos? Para um jantar no Rosa e Pérola? Sim, Danica tinha razão. E Bryce sabia que a cachorra estava de olho no relógio e que, com certeza, perguntaria se a rapidez em se aprontar era um reflexo do tempo exato do sexo com Hyde. Bryce olhou na direção dos lobos que estavam do outro lado da porta de seu quarto acolhedor antes de observar o tranquilo refúgio à sua volta. Cada parede estava forrada com postérios de performances lendárias do balé da Cidade da Lua Crescente. No passado, ela havia se imaginado no palco com os ágeis Vanir, explodindo em pirueta após pirueta, ou levando o público às lágrimas com uma agonizante cena de morte. No passado, sonhara que haveria um lugar para uma humana mestiça na ribalta. Mesmo os repetidos avisos de que tinha o tipo físico inadequado não a impediram de amar a dança. Não foram capazes de conter a sensação inebriante de assistir a uma apresentação de dança ao vivo, ou de impedi-la de ter aulas particulares de dança depois do trabalho, ou que acompanhasse a carreira dos bailarinos do BCLC, do mesmo modo que Connor, Ethan e Tony seguiam seus times. Nada jamais poderia impedi-la de buscar a sublime emoção que sentia quando dançava, fosse na aula, ou em uma boate, ou até mesmo na maldita rua. Juniper, pelo menos, não fora dissuadida. Havia decidido que não importava quanto demorasse, uma fauna tentaria o impossível e chegaria a um palco destinado a feéricos e ninfas e sílfides, e os deixaria comendo poeira. E ela sim o fizera. Bryce soltou um longo suspiro. Hora de ir. Era uma caminhada de 20 minutos até o Rosa e Pérola, e naqueles saltos, ela levaria 25. Não fazia sentido pegar um táxi em meio ao caos e ao engarrafamento de uma noite de quinta-feira na praça da Cidade Velha, quando o carro ficaria apenas parado. Ela colocou os brincos de pérola nas orelhas, na esperança de que emprestassem um pouco de sofisticação a um vestido que poderia ser considerado um tanto escandaloso. Mas ela tinha 23 anos e o direito de tirar proveito da silhueta curvilínea. Enquanto girava na frente do espelho de corpo inteiro encostado à parede, Bryce sorriu para as pernas salpicadas de dourado, admirando a curva de sua bunda naquele vestido cinza colado à pele, a tatuagem ainda dolorida se insinuando pelo decote generoso. Então voltou à sala. Danica soltou um riso malicioso que abafou o programa sobre natureza a que os lobos estavam assistindo. Aposto 50 marcos de prata que os seguranças não vão deixá-la entrar vestida assim. Bryce ignorou a amiga enquanto o bando gargalhava. Lamento se a faço se sentir insegura quanto à sua bunda chapada, Danica. Thorne latiu uma risada. Pelo menos Danica compensa com uma personalidade cativante. Bryce sorriu para o belo ômega. Isso explica porque tem um encontro e ela não tem um A. Há quanto tempo mesmo? 3 anos? Thorne deu uma piscadela, os olhos azuis se desviando para a carranca no rosto de Danica. Deve ser por isso. Danica se esparramou no sofá e colocou os pés descalços em cima da mesinha de centro. Cada unha estava pintada de uma cor diferente. Só faz 2 anos, resmungou ela. Babacas. Bryce deu tapinhas na cabeça sedosa de Danica quando passou pela amiga. A loba ameaçou-lhe morder os dedos, os dentes à mostra. A semifeérica riu, entrando na cozinha estreita. Tateou nos armários de cima, copos tilintando conforme procurava por... O gin. Ela virou uma dose. Então outra. Noite difícil à vista? Perguntou Connor, apoiado na soleira da porta da cozinha, braços cruzados sobre o peito musculoso. Uma gota de gin tinha escorrido pelo queixo de Bryce. Ela quase limpou o batom vermelho pecado dos lábios com o dorso da mão, mas, em vez disso, optou por secá-los com um guardanapo remanescente da pizzaria. Como uma pessoa educada. Essa cor devia se chamar vermelho boquete, comentara Danica na primeira vez que Bryce o havia usado. Porque é tudo no que qualquer macho vai pensar ao vê-la com esse batom. De fato, o olhar de Connor tinha pulado direto para seus lábios. Sabe que gosto de aproveitar minhas noites de quinta. Por que não começar mais cedo? Perguntou Bryce, do modo mais desplicente de que foi capaz. Ela se equilibrou na ponta dos pés enquanto guardava o gin de volta no armário, a bainha do vestido subindo ainda mais. Connor estudou o teto como se fosse muito interessante, o olhar encontrado da semifeérica apenas quando ela fincou os pés de volta no chão. No outro cômodo, alguém aumentou o volume da televisão até um nível ensurdecedor. Obrigada, Danica. Nem mesmo a audição de um lobo conseguiria destrinchar aquela cacofonia para bisbilhotar. A boca sensual de Connor se contraiu, mas ele continuou na porta.
Bryce engoliu em seco, imaginando se seria muito ruim rebater a ardência do gin com a cerveja que deixará esquentando no balcão. Olhe. Nós nos conhecemos há um tempo. Começou Connor. Ensaiou esse discurso? Ele se endireitou, o rubor tingindo seu rosto. O segundo da matilha dos demônios, o mais temido e letal das unidades do Auxilia, estava corando. Não. Soou como uma introdução ensaiada para mim. Pode me deixar convidá-la para sair, ou antes precisamos discutir minha oratória? Ela bufou, mas sentiu um nó no estômago. Não saio com lobos. Connor lhe lançou um sorriso presunçoso. Abra uma exceção. Não. Mas ela sorriu de leve. Você me quer. Eu quero você. Isso já rola há um tempo, e brincar com esses machos humanos não a ajudou em nada a me esquecer, ajudou? Constatou Connor simplesmente com a arrogância inabalável que apenas um predador imortal podia reunir. Não, não ajudou. Mas com uma voz calma apesar do coração trovejante, Bryce disse. Connor, não vou sair com você. Danica é mandona o bastante. Não preciso de outro lobo, especialmente um macho, tentando controlar minha vida. Não preciso de mais um Vanir se metendo em meus assuntos. Seus olhos dourados se anuviaram. Não sou seu pai. Ele não quis dizer Randall. Bryce se afastou do balcão, marchando na direção de Connor. E da porta do apartamento. Ela chegaria atrasada. Ele não tem nada a ver com isso, com você. Minha resposta é não. Connor não se mexeu, e ela parou a poucos centímetros dele. Mesmo com os saltos altos, mesmo sendo mais alta que a média, ele assomava sobre ela, dominava todo o espaço com o simples ato de respirar. Como um perfeito alfa babaca. Como seu pai fizera com a Ember Kinland de 19 anos, quando a tinha cortejado, seduzido, tentado prendê-la e se embrenhado tão fundo no território da possessividade que, no momento em que a mulher descobriu carregar no ventre um filho do feérico, Bryce, ela fugiu antes que ele pudesse pressentir e trancá-la na vila em Ciro até que fosse velha demais para despertar seu interesse. O que era algo em que Bryce não gostava de pensar. Não depois que os exames de sangue foram feitos e ela saíra do consultório da medruxa com a certeza de que herdara do pai feérico mais do que o cabelo ruivo e as orelhas pontudas. Bryce teria de enterrar a mãe um dia, enterrar Randall também. O que era totalmente esperado considerando que eram humanos. Mas o fato de que continuaria viva por mais alguns séculos, com apenas as fotos e vídeos para se lembrar de suas vozes e rostos, fazia seu estômago revirar. Ela devia ter tomado mais uma dose de gin. Connor continuava imóvel na soleira. Um encontro não desencadearia um frenesi de possessividade. Nem precisa ser um encontro. Apenas uma pizza, concluiu ele, olhando para a pilha de embalagens. Você e eu já passamos muito tempo juntos. E passavam, nas noites em que Danica era convocada para uma reunião com Sabine ou com os outros comandantes do Aus, Connor sempre aparecia no apartamento com comida, ou se encontrava com ela em um dos muitos restaurantes do vibrante quarteirão. Se não é um encontro, qual a diferença? Seria um teste. Para um encontro, respondeu Connor entre dentes. Ela ergueu uma das sobrancelhas. Um encontro para decidir se quero ter um encontro com você? Você é impossível. Ele se afastou do batente da porta. A gente se vê mais tarde. Sorrindo, ela o seguiu para fora da cozinha, encolhendo-se diante do volume surreal da televisão a que os lobos assistiam muito, muito atentamente. Até mesmo Danica sabia haver limites para o quanto Bryce podia provocar Connor sem consequências graves. Por um instante, Bryce cogitou agarrar o segundo pelos ombros e explicar que seria melhor que arrumasse uma loba gentil e doce, cujo sonho fosse uma ninhada de filhotes, e que, na verdade, ele não gostaria de alguém tão fodida, que ainda curtia uma balada até vomitar na sarjeta como um aluno da UCLC, e que não tinha certeza se podia amar alguém, não quando Danica era tudo de que precisava afinal. Mas não agarrou Connor e quando pegou as chaves na tigela ao lado da porta, ele tinha se esparramado no sofá, novamente no lugar dela, e encarava a tela assintosamente. Tchau, Bryce se despediu de ninguém em particular. Do outro lado da sala, Danica a encarou, a expressão ainda desconfiada, mas levemente alegre. Ela deu uma piscadela. Relaxe, vaca. Relaxe, babaca, replicou Bryce, a despedida escorregando da língua com os anos de prática. Mas foi o amo você extra, enquanto saía para o corredor sombrio, que fez Bryce hesitar com a mão na maçaneta. Danica havia demorado alguns anos para pronunciar aquelas palavras, e ainda as usava com parcimônia. A princípio, a loba tinha odiado quando Bryce as pronunciara, mesmo depois de a semifeérica explicar que havia passado a vida toda dizendo aquilo, para o caso de ser a última vez. Para o caso de não ter a chance de se despedir das pessoas com quem mais se importava. E foi preciso uma de suas aventuras mais dramáticas, uma batida de moto e, literalmente, armas apontadas para sua cabeça, para convencer Danica a proferir as palavras, mas pelo menos, agora ela o fazia. Às vezes. Esqueça a libertação de Briggs. Sabine devia mesmo ter afetado Danica. Os saltos de Bryce ecoavam nas lajotas gastas do piso enquanto ela se dirigia para as escadas no fim do corredor. Talvez devesse cancelar o encontro com Hyde. Podia comprar alguns potes de sorvete no mercado da esquina e se aninhar com Danica enquanto assistiam a uma de suas comédias absurdas favoritas. Talvez devesse ligar para Fury e ver se ela podia fazer uma visitinha a Sabine. Mas, nunca pediria aquilo a Fury. A amiga mantinha o profissional longe de sua vida pessoal, e já sabiam muito bem que era melhor não fazer muitas perguntas. Apenas Juniper podia se safar dos interrogatórios.
Sinceramente, não fazia sentido que fossem amigas. A futura alfa de todos os lobos, uma mercenária assassina travando uma guerra além-mar, uma incrivelmente talentosa dançarina e única fauna a brilhantar o palco do balé da cidade da lua crescente e ela. Bryce Kinlan. Assistente de feiticeira. Aspirante a bailarina com tipo físico inadequado. Pegadora crônica de humanos convencidos e frágeis que não faziam ideia de como lidar com ela. Quanto mais com Danica se chegassem perto o bastante da prova suprema do namoro. Bryce desceu as escadas, franzindo o senho para um dos orbes de Primalux que banhava com um brilho tênue e a tinta cinza azulada descascada. O senhorio esbanjava mesquinharia quando o assunto era Primalux, provavelmente recorrendo a um gato em vez de pagar a companhia como todo mundo. Para ser honesta, tudo naquele prédio era um lixo. Danica podia morar melhor. Bryce com certeza não. E Danica conhecia bem o bastante para sequer sugerir pagar sozinha o aluguel de um daqueles sofisticados arranha-céus à margem do rio ou no DCLC. Então, depois da formatura, as duas procuraram apenas os apartamentos que caberiam no orçamento de Bryce, aquele buraco sendo o menos pior de todos. Às vezes, Bryce desejava ter aceitado a quantia incalculável de dinheiro do pai. Desejava não ter decidido desenvolver alguma noção de moral no exato instante em que o canalha lhe oferecerá montanhas de marcos de ouro em troca de seu eterno silêncio. Pelo menos agora Bryce estaria na piscina de alguma cobertura, flertando com anjos besuntados de bronze e ardor, e não evitando um zelador inconveniente que secava seu decote toda vez que ela precisava reclamar que a calha da lixeira estava entupida outra vez. A porta de vidro no fim da escada se abriu para a rua escura, já apinhada de turistas, baladeiros e moradores abatidos tentando abrir caminho pela multidão barulhenta depois de um longo e quente dia de verão. Um draqui macho de terno e gravata passou apressado, a bolsa carteiro batendo no quadril enquanto ele desviava de uma família de metamorfos equinos, talvez cavalos, a julgar pelo cheiro de céu aberto e campos verdejantes, todos muito ocupados tirando fotos de tudo, alheios a qualquer um que estivesse tentando chegar a algum lugar. Na esquina, uma dupla de malaquim entediados, vestidos com a armadura negra da 33ª, mantinha as asas dobradas junto aos corpos vigorosos, sem dúvida para evitar que algum trabalhador a caminho de casa ou um bêbado idiota as tocasse. Toque as asas de um anjo sem permissão e terá sorte de perder apenas a mão. Fechando a porta com força atrás de si, Bryce mergulhou no caldeirão de sensações que era aquela antiga e vibrante metrópole. O calor seco do verão que ameaçava quebrar seus ossos, as buzinas cortando o constante sibilar e gotejar de música que se derramava dos salões de festa, a brisa do rio Istros, a 3 quarteirões de distância, agitando as palmeiras e ciprestes, a nota de maresia do mar turquesa vizinho, o sedutor perfume noturno do jasmim agarrado à cerca de ferro do parque próximo, o fedor de vômito, mijo e cerveja choca, o chamado fumegante das especiarias do kebab de cordeiro da barraca da esquina. Tudo a atingiu como um único beijo, despertando-a. Tentando não torcer o tornozelo nos paralelepípedos, Bryce inspirou a oferenda noturna da cidade da lua crescente, bebeu ar e sumiu na rua fervilhante.